antes da gente seguir aqui com o nosso programa, eu quero lembrar você que está assistindo aí o nosso programa pelo nosso canal do YouTube, deixar o seu joinha para que o nosso alcance chegue cada vez mais longe. E você que pode e quer ajudar a fortalecer o nosso trabalho, fique membro da TVT no YouTube, contribuindo aí com uma quantia pequena de R$ 7,99 por mês. Saiba que a sua assinatura, ela ajuda a gente a manter esse projeto de comunicação democrático, tá bom? E agora sim, a gente dá sequência aqui no programa Bom para Todos para falar sobre a CPI da Covid. A comissão, ela ouve hoje o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres. O chefe da Anvisa, ele é o quarto depoente a falar na CPI instauradas no Senado. Na semana passada, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e também o Nelson Teich foram os primeiros a comparecer à CPI. A comissão também já ouviu o atual chefe do Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, mas para fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo na comissão, a gente conversa agora com a professora Patrícia Pinheiro, ela que é diretora do Sindicato dos Professores da Universidade de Brasília, que compõe também o comitê da UNB pela vacinação. Olá, professora Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no programa. E, professora, vamos já continuar aqui repercutindo, né, a participação do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, na CPI. Existia aí toda uma expectativa com a passagem dele pela comissão, muito por conta da declaração que foi dada na semana passada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E o presidente da Anvisa realmente confirmou que houve essa reunião no Palácio da Alvorada para tratar aí sobre que teve, na verdade, a existência de uma minuta de decreto para alterar a bula da cloroquina. Como é que você está acompanhando a participação do presidente da Anvisa hoje na CPI, professora? Então, gostaria de dar boa tarde a todos, né, a todos que nos assistem aqui, e agradecer imensamente essa oportunidade que estamos recebendo de dialogar sobre um assunto tão pulsante na atualidade, e eu acho que um dos mais importantes na nossa conjuntura atual. Eu estava aí, né, como acho que a maioria da população brasileira nesse momento está aí acompanhando o depoimento do Antônio Barra Torres, o presidente da Anvisa, e, de fato, as minhas impressões, né, primeiras e que me acompanharam até esse momento que eu pude assistir a entrevista, é de que ele está se colocando de uma maneira muito objetiva, muito clara, se preparou bastante, estudou bastante, estava ali muito bem gabaritado para o debate que ele está vivendo, né, isso aí já há bastante tempo, e, de fato, a mim, o que mais chamou a atenção de todo o depoimento do Barra Torres foi a confirmação do que o Mandetta, inclusive, já tinha dito em depoimento anterior, de que, de fato, houve esse movimento de cogitar, né, a possibilidade de mudar a bula da cloroquina, né, da cloroxina, eu não sei falar direito o nome, eu não sou da área de saúde. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, né, para que fosse um medicamento, na bula constasse como um medicamento indicado para o tratamento do Covid-19, né? E é exatamente agora a última coisa que eu consegui ouvir dele, da última pergunta, foi que ele, inclusive, não consegue lembrar dos outros detalhes da reunião, porque o desfecho dessa reunião não foi muito agradável para ele, porque ele se colocou prontamente contra, falou, inclusive, que colocava que rejeitou isso, dizendo, usando os termos, que não havia cabimento para esse tipo de coisa, e que isso tinha sido aconselhado pela médica Nise, né, Yamaguchi, que defensora clara, explícita aí da cloroquina. Então, o que me marcou mais do depoimento do Barra Torres, até o que eu pude ouvir, foi exatamente essa questão de que ele se coloca muito claramente contra as posturas do Bolsonaro no boicote à imunização, né? Ele disse que isso, outro termo que ele utilizou, que esse boicote à imunização do presidente Bolsonaro não guarda nenhuma razoabilidade histórica, né? Defendeu que se colocou claramente que se pauta pela ciência, né? Incentivou a vacina, recomendou o uso de máscara, distanciamento social, ou seja, o Barra ele está se colocando muito claramente no lugar que todos devemos nos colocar, que é em defesa da ciência, e não fazendo, como citou o senador, nenhuma genuflexão para as posturas negacionistas do governo Bolsonaro. Dá para perceber mesmo, Patrícia, que o depoimento hoje do Antônio Barra Torres ali na CPI,
ele difere bastante do que aconteceu na semana passada com a presença do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Como é que você viu a participação do ex-ministro na CPI na semana passada, professora? Eu também tive a oportunidade, né? Eu não estou tendo condições de acompanhar toda a CPI ao vivo, né? Mas que eu acho o mais emocionante. Mas, enfim, eu consegui ver uma parte do depoimento do Marcelo Queiroga, depois eu vi, né? Li algumas questões, mas ficou muito claro que o Marcelo Queiroga estava extremamente incomodado, dissimulou todo o seu depoimento, ficando claro que ele não queria incriminar o Bolsonaro, que está ficando cada vez mais difícil, né? E isso ficou muito evidente. Tanto é que o presidente da CPI, o Omar Aziz, ele vai convocá-lo para um novo depoimento, né? Já tem aí uma data marcada para um novo depoimento do Marcelo Queiroga. A minha impressão, minha pessoal, no que eu ouvi, é que ele patinou nas respostas, né? Patinou nas respostas, porque se ele de fato fosse dar as respostas de maneira mais objetiva, como o Barra Torres está dando agora, e alguns outros tiveram que fazer, ele estaria incriminando o governo Bolsonaro. Isso está muito evidente. Agora, Patrícia, amanhã será a vez do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, depor na CPI. Os senadores devem questioná-lo ali sobre o impacto, né, da falta de uma campanha clara de conscientização sobre os riscos do coronavírus do Brasil. Tem também essa questão das fake news, que devem ser bem questionadas amanhã pelos senadores na CPI. As empresas de publicidades também pagas pelo governo. Tem também aquela questão da demora do governo em assinar com a Pfizer, né? Van Garten, inclusive, recentemente atribuiu a falha ao Ministério da Saúde, que era comandada pelo ministro general Eduardo Pazuello, na época. Qual que é a sua expectativa com a participação do ex-secretário de Comunicação amanhã na Comissão Parlamentar de Inquérito, professora? Bom, a gente sabe que quem está na pasta da comunicação, ela sabe muita coisa, né? Você é um profissional da área, uma profissional da área, e sabe como a comunicação ela é potente, tanto no sentido de disseminar informações importantes, né, e que põe a população e aqueles interessados no tema, de fato, do lado da verdade, como ela pode também dissimular através do que se chama de fake news, né? Então, assim, que é algo também muito, muito utilizado, né, um procedimento muito utilizado pelo atual governo federal. Então, assim, o Fábio Van Garten, ele está dizendo, né, que guarda evidências, né, que tem cartas na manga para comprovar a versão da demora, que ele assume a versão, né, que houve a demora do governo em comprar as vacinas da Pfizer, né, fala da incompetência e da ineficiência da equipe do Eduardo Pazuello, né, eu não vi ele falar diretamente do ministro, mas da equipe, mas, enfim, uma equipe tem um coordenador. Então, assim, não podemos. Eu não vou querer fazer aqui um exercício de futuro, porque pode não dar certo, mas eu acho que a expectativa em relação ao que o Fábio Van Garten está aí ameaçando de colocar, ele não está nada feliz, né, com a situação com a qual ele saiu do governo, eu só posso dizer que eu realmente gostaria de que ele tenha cartas na manga, de fato, para evidenciar as questões que nós estamos vendo aí. As perguntas de todos os senadores tem sido no sentido de comprovar isso, né? De um desinteresse que o Van Garten chamou de incompetência e ineficiência da equipe do Eduardo Pazuello. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, o depoimento aí deve acontecer amanhã. Agora, Patrícia, como é que você está acompanhando essa questão envolvendo a participação do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, na comissão? A gente sabe que existe aí uma discussão com a defesa do general de ele entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não participar ali da comissão, para não depor, né? Ele diz que está em quarentena, mas se encontrou no final de semana com o presidente Jair Bolsonaro, se encontrou também na semana passada com o Onyx Lorenzoni. Como é que você vê essa novela do Eduardo Pazuello na CPI da Covid? É uma novela mesmo, eu concordo com você. Eu acho que ele está fazendo um personagem canastrão, né, de pior qualidade. Infelizmente, a gente está tendo que acompanhar os capítulos dessa novela, não muito por escolha da qualidade da novela, né? Mas eu acho lamentável, né, que o ex-ministro da Saúde aí se coloque nessa situação, inclusive está bem desgastado até junto aos colegas de Zé, né? Os da ativa e os da reserva, né, que estão temendo essa altura do campeonato, até para uma prisão, né, desse ex-ministro. E isso faz com que a imagem, né, da instituição, do Exército, fique um pouco prejudicada. Então, eu estou sentindo um pouco
o que nós falaríamos num termo popular, vergonha alheia, né? Dizer que não pode participar porque pode estar contaminado, quando teve todo um comportamento durante todo esse tempo negacionista, né? Foi pego no shopping, você acabou de citar em Manaus, né? Passeando sem máscara, e quando perguntaram para ele, quando interpelaram, olha, mas tem que usar máscara, onde é que eu cumpro, né? Quer dizer, isso não é o comportamento de um cara que, inclusive, assumiu essa pasta, né? Então, tanto é que ele vai, né? Está sendo chamado aí para o dia 19, se não me engano, é a convocação para ele depor. Eu espero que ele tenha a hombridade, né? De, por ter assumido essa pasta, de comparecer, né? O Randolph sugeriu que ele fizesse um teste, né? Então, assim, enfim, é jocoso, né? Não se preocupa com a pandemia, mas agora ele está muito preocupado. Espero que, se ele tivesse contaminado, que ele de fato faça o isolamento social para não sair por aí contaminando outras pessoas, né? É isso que eu espero. Agora, Patrícia, como que essa estratégia do Bolsonaro em apostar na cloroquina, ela distanciou o país da vacina contra a Covid-19? Qual que é o reflexo disso na sua área, por exemplo, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Educação e do Comitê pela Vacinação? Desculpa, você pode repetir o comecinho da tua questão, querida? Eu pergunto como que essa estratégia, como que o impacto dessa estratégia do Bolsonaro em apostar na cloroquina, como que ela distanciou o país da vacinação contra a Covid-19? Você acha que influenciou o país, essa aposta dele, desse discurso de insistir, na cloroquina, se isso distanciou o Brasil desse processo de vacinação, da compra de imunizantes, desse cronograma que hoje caminha a passos lentos, né, para a imunização da nossa população? Muito importante sua pergunta, né? E me dá exatamente a oportunidade de dizer o que está muito patente e que, para mim, levou à instauração dessa CPI, inclusive, né? Eu acho lamentável que, no momento que o mundo inteiro está passando por um sofrimento imenso por conta de uma crise sanitária, nós tenhamos no nosso país uma crise que é política e que é anterior exatamente à pandemia, mas que se acirra e que deixa componentes muito importantes a forma como esse governo tanto se elegeu, né? Nós defendemos, temos a clareza no debate que nós fazemos a partir do nosso sindicato nacional, antes, e os nossos sindicatos locais, de que o governo Bolsonaro ele se institui em cima de um golpe, né? Todo um golpe, orquestra-se todo um golpe em sentido de destituir a ex-presidenta Dilma, no sentido de retirar e de retirar os direitos políticos do ex-presidente Lula, forjando toda uma situação em que leva Bolsonaro ao poder com menos de 40% dos votos da população. Essa é uma questão que eu gostaria de deixar muito clara. É um governo que não tem compromisso com o seu povo. Desde o início dessa pandemia, se coloca com posturas negacionistas, essa questão da cloroquina que você está colocando aqui, foi uma tábua com a qual ele mais se agarrou, né? E isso levou, obviamente, ao atraso da compra de vacinas, à divulgação de fake news que dissemina uma dificuldade de você realmente implementar os protocolos necessários para a segurança, para a saúde da população. E eu não tenho absoluta dúvida de que 420 mil mortos nesse país seria totalmente desnecessário se nós tivéssemos um presidente da República com outro tipo de comportamento. Vamos dizer que, ora, o presidente da República não é o responsável isolado por tudo isso, mas ele é o presidente da República. Os ministérios estão a seu cargo, é o presidente da República quem escolhe seus ministros. E todas as outras questões que são orquestradas por um governo. Nós vivemos num país que é federado. Nós temos um sistema único de saúde, um dos melhores sistemas de saúde elogiados em todo o mundo, com toda uma capacidade, tem demonstrado essa capacidade aí, mas que, infelizmente, não tem sido alimentado suficientemente com recursos humanos, né, recursos materiais, e que isso está repercutindo muito fortemente aqui, agora, mas ainda assim, é graças ao SUS que nós ainda estamos tendo a resposta que nós estamos tendo a isso. Então, em relação à tua pergunta, eu entendo não só a questão da cloroquina, mas tiveram outras, né, discussões, ivermectina, um presidente que não defende o uso de máscara, isso é básico. A primeira recomendação da OMS, e não é para Covid, para qualquer tipo de doença transmissível, né? Se tinha já uma notícia de pandemia no mundo, como é que o presidente vai negar isso e até hoje anda sem máscara? Quer dizer, é totalmente absurdo. Isso, para mim, é uma atitude que está levando à morte
de uma população imensa. Nós não precisamos sofrer isso. E esse presidente precisa ser colocado numa posição, anuladas essas posições desse presidente. Eu realmente espero que essa CPI, pelo menos, faça com que as pessoas também despertem, que ainda tem muita gente que não está entendendo esse movimento, que é um movimento extremamente responsável, de negligência com a população brasileira e que está matando absurdamente a nossa população. Agora, Patrícia, dentro desse contexto que você está falando, a gente não pode esquecer também da estratégia do presidente Bolsonaro em apostar na imunidade de rebanho, né? Desde o começo da pandemia, ele está falando dessa imunidade de rebanho sem a necessidade da vacina. Como é que você vê essa questão, Patrícia? Outra questão absurda apresentada por esse governo, né? Não é indefensável esse tipo de postura. Se hoje, né, agora nós estamos já entrando para um segundo ano de pandemia, né, se hoje qualquer pessoa afirmasse a necessidade de imunidade de rebanho, qualquer pessoa, eu estou falando de alguém que não tivesse nenhuma importância no cenário político nacional, né, isso já seria condenável. Mas nós estamos ouvindo de um presidente da República esse tipo de absurdo. Então, assim, infelizmente, eu vou ter que reiteradamente ficar falando isso, vai parecer repetitivo, mas é uma atitude extremamente responsável e por isso que eu acho que a CPI ela precisa realmente investigar todo esse comportamento, porque a gente está falando de política pública, nós estamos falando de responsabilidade social, nós estamos falando de mortes em pandemia na população brasileira, e não são poucas mortes. Patrícia, para a gente finalizar, você acredita que essa apuração feita pela CPI ela pode subsidiar a responsabilização criminal não só do presidente, mas também de outros integrantes do seu governo? Sim, eu quero acreditar nisso ainda, né? Nós temos, infelizmente, na história do nosso país, assim, alguns episódios que às vezes não conseguiram ter um desfecho muito positivo para a maioria da população, mas eu quero acreditar que essa CPI ela já está fazendo uma contribuição importante para as questões relacionadas ao número de mortes no nosso país por essa pandemia. Ela vai ter a finalidade de investigar autoridades judiciais, ouvir testemunhas, né, e convocar pessoas para depor, né, inclusive ministros, né? Também pode pedir documentos, informações para órgãos de administração pública, solicitar auditorias ao Tribunal de Contas da União, né, e fazer algumas diligências. Pode pedir a quebra, inclusive, de sigilo fiscal e bancário, né, embora não possa determinar escutas telefônicas, né, exceto com autorização judicial. E é claro que eu sei que a CPI ela não tem o poder de julgar e nem de condenar, mas, ao final, ela deverá, eu acredito nisso. Semana passada eu vi uma entrevista do Renan Calheiros, né, relator dessa CPI, né, no canal aqui da TVT, e ele dizia exatamente que a CPI ela tem 90 dias aí para funcionar, mas ela pode ser prorrogada por um ano, mas ele afirma que em 90 dias esse relatório será gerado e ele vai poder trazer um parecer que resulte até num processo de impeachment, né, ou ter seu conteúdo usado para a elaboração de um projeto de lei, né, se for o caso. As conclusões elas podem ser remetidas ao Ministério Público, né, para que o órgão promova a responsabilização civil e criminal desses fatores, né? Então, eu acredito que essa CPI ela já está colocando em pauta algumas questões fundamentais e creio que vai colocar muito mais, ela está só começando, nós temos uma CPI que está funcionando há uma semana, e eu acredito que ela já cumpre um papel fundamental, que é o papel de dizer que nós ainda temos instituições democráticas nesse país, que nós ainda temos ferramentas e que a população brasileira estará muito atenta a partir da sua organização, nos seus movimentos sociais, nos sindicatos, a exemplo do que eu represento aqui nessa fala. Estamos todos acompanhando isso aí e vamos acreditar que, pelo menos, vai ser colocadas claras muitas questões. Isso já está incomodando bastante o governo e isso, para mim, já cumpre um papel importante. Ótimo, professora. Professora Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço bastante essa oportunidade e espero que a nossa população esse sofrimento possa ser interrompido o mais rápido possível com a compra das vacinas, com a imunização da população a partir da vacinação, tendo acesso às 2 doses, toda a população brasileira, do lugar mais recôndito desse país, até as cidades mais desenvolvidas, nós tenhamos essa vacinação para toda a nossa população.
Obrigada. Nós conversamos aqui com a professora Patrícia Pinheiro, ela que é diretora do Sindicato dos Professores da Universidade de Brasília, que compõe o comitê da UNB pela vacinação.